Fala, nação palmeirense, sejam bem-vindos aqui a mais um vídeo do Palmeiras React. Hoje vamos reagir aqui ao ESPN, né, que eu estou falando do Palmeiras, né, que agora venceu o Botafogo, uma vitória extremamente importante, né, para nos manter ainda mais vivos no Brasileirão, né, e olha só, estamos a um jogo de diferença do primeiro lugar, então se vencermos esse jogo, nos aproximaremos ainda mais do primeiro lugar, então estamos muito vivos no Brasileiro e na Libertadores. Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. Na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Palmeiras marca um gol porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade. Tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. O time tentou até o final e não conseguiu um bom resultado, mas ficou contente com a primeira etapa do time. Ganhamos com aquilo que estamos a construir. Porque uma coisa é contratar jogadores, outra coisa é construir uma mentalidade. Não é de um dia para o outro. Uma mentalidade competitiva, uma mentalidade de fazer o que é preciso, uma mentalidade de sofrimento, que foi o caso hoje aqui. Vocês viram quantos jogadores saíram com câimbras? O Brasil não é para amadores, é verdade. O futebol brasileiro, muito menos, porque deixa marcas físicas. Não fez 72 horas, 12 horas de avião e vimos jogar aqui. Agora o problema que o Botafogo vai ter é exatamente o mesmo. Vamos lá, 1-0 esse Palmeiras para cima do Botafogo. Os números do jogo aí na tela pra gente. 59 a 41% em posse de bola, 15 a 9 finalizações, 6 a 2 no alvo, grandes chances 4 a 3, ações na área rival 23 a 14. Um Palmeiras que mais uma vez aproveitou a chance que criou, né, Zupa, assim, foi mais assertivo do que o Botafogo. O Botafogo, mesmo com as mexidas, e acho que o Ancelotti também tem os motivos e as razões, né, meio de semana essa volta de Libertadores, então tinha que mexer, mas conseguiu manter um padrão. O Botafogo, principalmente no primeiro tempo, criou, teve volume, mas não aproveitou. Foi o segundo tempo aquele jogo um pouco mais truncado, mas o Palmeiras também, mesmo abaixo, aproveitou a sua chance e saiu com a vitória. Para o Palmeiras não foi lá um grande jogo jogado e até por isso ter vencido o jogo da maneira que venceu foi muito importante, né? Para o impacto do campeonato, quando a gente observa a corrida pelo título, o Flamengo empilhando vitórias em sequência e o Palmeiras tendo um jogo duro fora de casa em que ele não joga tão bem e ainda assim consegue vencer, isso traz a grandeza desse resultado. Quando a gente volta para os grandes tempos do Palmeiras do Abel, era isso. O Palmeiras, e eu disse isso aqui já várias vezes na nossa programação, que o Palmeiras era o único time brasileiro capaz de vencer não só os jogos em que ele vai bem, mas vencer os jogos em que ele não vai tão bem. E no campeonato de pontos corridos, isso faz diferença. E ontem, assim, valeu mais pela entrega, pelo resultado, do que propriamente pelo desempenho e num olhar mais individual, mas uma participação em gol do Vitor Roque, dessa vez não fazendo, mas ele que, quando a gente pensa em quem deu mais trabalho do Palmeiras para o time do Botafogo, a movimentação do Vitor Roque foi muito boa e ele serviu o Felipe Anderson, que foi muito bem no lance do gol. O Botafogo teve um bom primeiro tempo, mas não conseguiu converter. E o Palmeiras, que já está classificado na Libertadores, conseguiu dar atenção para o Campeonato Brasileiro. E aí mesmo quando o Ancelotti lança os seus principais no segundo tempo, né, Rafa, também não conseguiu tirar nem que fosse um empate aí com esse Palmeiras. Até o jogo de ontem a gente tinha uma certa dúvida em relação a qual era o planejamento real do Botafogo para a temporada, né? O único time que está nas 3 competições principais, Brasileiro, Libertadores e Copa do Brasil. E pelas circunstâncias do jogo de ida contra a LDU, uma vitória magra por 1-0, todo o componente da altitude, que o Ancelotti não conhece ainda de sentir na pele, mas certamente já recebeu todas as informações sobre a dificuldade que a realidade lá impõe de velocidade da bola, a maneira com a qual a LDU se comporta como joga em seu estádio, ele resolveu fazer as rotações do meio para frente no jogo de ontem, mantendo 4 titulares, mas alterando o quarteto ofensivo. E nem dá para dizer que o Botafogo sentiu muito assim do ponto de vista tático. Acho que a maneira como o time se comportou foi muito parecida. A diferença está no diferencial, no componente técnico, né? No quanto que jogadores como Montoro, Savarino, Arthur conseguem fazer individualmente mais do que os que foram escalados no jogo de ontem contra a equipe do Palmeiras. Eles entram no segundo tempo, o Botafogo tenta reagir, até cria oportunidades, avança muito as suas linhas, dá também ao Palmeiras o benefício do contra-ataque, o Palmeiras também perde chances de ampliar a vitória parcial de 1-0, e
Acho que o jogo foi igual, acho que o placar talvez indicasse melhor o empate do que a vitória do Palmeiras, mas, como vocês bem destacaram, a eficiência, mais uma vez, se fez presente. Uma marca registrada desses 5 anos de Abel Ferreira à frente do Palmeiras, mesmo em momentos nos quais a relação com a torcida não é das mais plenas, né, Glaucia? Terceira consecutiva na temporada, vitória contra o Botafogo. Palmeiras mostrou novamente sua força como visitante. Chegou à 7ª vitória em 9 jogos fora de casa. A equipe alviverde tem 80% de aproveitamento como visitante nesse campeonato brasileiro. Nós fazemos o nosso trabalho. Nós estes anos todos, nós olharmos pelo menos nos 4 ou 5 anos, foi sempre o Palmeiras e outra equipa a lutar por algo. Umas ganhamos, outras perdemos, mas a verdade é que nós sempre andamos ali e queremos continuar a andar ali. Se vamos ganhar ou não, não sei. Eu nunca prometi títulos, prometi sim trabalho. Na primeira etapa jogamos, acho que muito bem. Os primeiros 20 minutos muito bem. Depois o Palmeiras marca um gol, porque os grandes times são assim. Também se dá uma sensação de ser em dificuldade, tem uma ocasião, uma possibilidade de fazer gol e faz gol. Depois o time tentou até o final e não conseguiu um bom resultado, mas ficou contente com a primeira etapa do time. E em relação ao meu contrato, se fico ou não fico este ano, quem vai decidir vai ser a minha família. Mas não é momento nenhum para decidirmos o que quer que seja. O importante não foi, nem nunca será o Abel. O técnico Abel Ferreira também conseguiu rodar o elenco, preservou alguns jogadores, mas montou um time forte para entrar em campo contra o Botafogo. Isso porque na primeira partida de oitavas de final contra o Universitário no Peru, o time abriu vantagem de 4 gols, pode perder até por 3 gols de diferença, que ainda assim avança às quartas de final. Outra boa notícia é reforço que vem chegando. O goleiro Carlos Miquel desembarcou no Brasil no domingo e nesta segunda-feira esteve na academia de futebol para assinar contrato e realizar exames médicos. Carlos Miguel será o 10º reforço do Palmeiras nesta temporada. Vamos lá, vamos debater esse Palmeiras, esse jogo contra o Botafogo, jogo entre 2 times protagonistas do futebol brasileiro, não só em nível nacional, mas sul-americano e mundial, se enfrentaram inclusive, né, no Campeonato Mundial realizado há um mês. Depois do Mundial, o Palmeiras embalou. Como vocês percebem aqui no nosso monitor, são 7 jogos desde então, 21 pontos disputados, e o Palmeiras somou 17 com 5 vitórias e 2 empates, depois de perder jogadores importantes e de ter até o debate de uma queda. É uma queda, tudo bem que isso veio muito pela Copa do Brasil, eliminação na Copa do Brasil, mas no Brasileirão o time tá andando aí bem, André. Pois é, fala-se muito, né, que esses clássicos como os da Copa do Brasil recentes entre Palmeiras e Corinthians são divisores de água na temporada dos clubes. Aquele que ganha e se classifica, decola, o que perde fica tomado por uma depressão e aí tudo vai por água abaixo. É só ver que isso não é verdade, conferindo o que aconteceu com o Corinthians e com o Palmeiras depois dos confrontos na Copa do Brasil. O Palmeiras teve uma tarde complicada naquela partida contra o Ceará pelo Brasileirão, logo depois da Copa do Brasil, venceu de virada, viajou para jogar na Libertadores contra um adversário tecnicamente várias vezes inferior ao Palmeiras, se distanciou no placar assim, rápido, quase que automaticamente, e agora pôde voltar a dedicar maior atenção ao Campeonato Brasileiro, esse jogo com o Botafogo fora de casa, e voltou a ser o Palmeiras, que se defende bem, embora tenha concedido 2 chances em que o Botafogo esteve muito próximo de fazer um gol. O Everton defendeu o chute do Correia e, para mim, decidiu o jogo naquele momento, porque quando o Palmeiras com o Felipe Anderson teve uma oportunidade quase igual, o gol aconteceu e, a partir dali, o Palmeiras ficou muito confortável numa posição de explorar espaços e pelo menos tentar se defender melhor do que tinha feito no primeiro tempo. É a volta da eficiência, é a volta da confiança, é a volta da capacidade coletiva do time do Palmeiras, que em alguns momentos não apareceu nesse ano, e é a volta também do ponto de vista da torcida, até mesmo aqueles que vaiaram e ofenderam o Abel Ferreira recentemente dentro do estádio do Palmeiras, voltarem a acreditar
que o time pode ser campeão brasileiro. 22 pontos conquistados fora de casa, é a única equipe da Série A que tem mais pontos fora do que dentro do seu estádio. Se o Palmeiras ajustar isso e voltar a ser no Allianz Parque um time que vence quase sempre, a disputa pelo troféu vai esquentar até o final do campeonato. Então esse foi o vídeo, pessoal, espero que tenham gostado, né? A gente viu aqui a ESPN falando do Palmeiras, né, que recentemente venceu o Botafogo, valendo pela 18ª rodada do Brasileirão do Palmeiras, né? O Palmeiras só jogou 18 jogos com esse, né? Então, ou seja, tá um jogo ainda atrás do líder, né? Então temos um jogo ainda para terminar a primeira rodada completa, né? A primeira rodada é completa. Então, estamos apenas um único ponto. Se vencermos esse jogo que falta, estaremos apenas um único ponto do líder. Então, é uma campanha histórica que o Abel tá fazendo, né? Se vencer, vai ser a melhor campanha do primeiro turno que ele já fez, né? E já estamos classificados na Libertadores, então o trabalho do Abel esse ano tá sendo excelente, tá sendo exímio o trabalho, né? Então é torcer para que ele continue esse bom trabalho, né? E esse trabalho no final do ano nos gere muitos frutos, né? Que ano que vem, né, vamos melhorar mais ainda. E o Carlos Miguel está bem próximo de ser anunciado, já viajou aqui para São Paulo, então já está pronto para ser anunciado, né? Só falta algumas coisinhas. Então foi isso, pessoal, espero que tenham gostado, tamo junto.